Olá pessoal, professor Fernando. Então, para você que está aí resolvendo os exercícios dos roteiros, né, está participando das atividades, não se esqueçam, falta um bimestre, né? Vamos em frente, não desiste, entrega essas atividades aí, vamos tirar um bom proveito desse ano e ser promovido, continuar estudando, né? Então vamos lá. Para quem viu algum exercício assim, ó, envolvendo funções, eu passei um vídeo para vocês explicando o que é funções. Aqui eu estou falando de função do primeiro grau. Então, olha só, f de x igual a 3x. Então, primeiro, no vídeo, né, eu já passei um vídeo anterior, dá uma olhada lá no canal que eu criei para vocês estudarem. Pesquisa sobre função. Está falando sobre todas as funções, função do primeiro grau, função constante linear, função afim, função quadrática, tem todas lá. É só dar uma estudadinha, assiste, tenha um pouquinho de paciência, assiste lá que vocês vão entender. Bom, o que é função? Função é você executar, né? Fazer uma regra, uma lei de formação. Se é uma lei, é algo que você obedece. Então, o que diz a função para você aqui, ó? F de x é igual a 3x. Significa que, para qualquer que seja o valor de x, eu vou multiplicá-lo por 3. E quem é o valor de x? Quando o exercício determina para você quem é x, aí fica fácil. Você vai lá e já multiplica direto. Agora, se o exercício não determinou os valores de x, você não sabe quem é x, o exercício deixou por sua conta, eu vou determinar aqui ó, alguns valores para x. Então, eu vou falar que o x é, aqui na primeira linha, menos 3, depois menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu determinei esses valores para x. Ah, se eu quiser começar pelo menos 5, o problema é seu. Começa por quanto você quiser. Determine os valores por x para x e agora faça as operações. Obedeça a lei de formação. Então ele diz assim, f de x é igual a 3x. Só repito aqui para ficar organizadinho, 3x. Então, a cada linha que eu for calculando, eu vou obedecendo a função. Quando f de x é menos 3, então f de x vai ser igual a 3 vezes o valor de x. O valor de x aqui ó, é menos 3. 3 vezes menos 3. Bom, 3 vezes 3 é 9. Obedeça a regrinha de sinal, né? Esse aqui é positivo, esse é negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. Aqui vai me dar ó, menos 9. Qual o para-ordenado que eu encontrei? Menos 3 para x, menos 3 para x, menos 9 para y. Lembrando que para-ordenado sempre x e y, né? Sempre nessa ordem. X, y. Depois, f de x igual a 3x, mas nesse caso x vale menos 2. Olha que fácil, ó. 3 vezes menos 2. Novamente, 3 vezes 2 é 6. Esse é positivo e esse é negativo, então o 6 é negativo. Meu par ordenado ficou menos 2 para x, menos 3, menos 6 para y. Menos 2, menos 6. Esse é o meu segundo par ordenado. Continuando, f de x igual a 3x, obedecendo a função, ó, 3 vezes o x vale quanto? Menos 1. 3 vezes 1 é 3. Esse é positivo, esse é negativo, então sinais diferentes e resultado negativo. Está aqui, ó, para ordenado, menos 1 para x e menos 3 para y. Está aqui. Continua obedecendo a função f de x igual a 3x, então 3 vezes, quem é x nessa linha? X vale 0. 3 vezes 0 é 0. Para ordenado, 0 para x e 0 para y. Continuo, f de x igual a 3x, ó. 3 vezes o valor de x aqui é 1. 3 vezes 1 é 3. Para ordenado, 1 para x, 3 para y. 1 para x, 3 para y. Tá aqui. Aqui, ó, nessa linha x vale 2, a função é 3x, então 3 vezes o valor de x, x está valendo 2, 3 vezes 2 é 6, para ordenado, 2 e 6. Na última linha, o x vale 3 e a função 3x, então 3 vezes o valor de x, que é 3, 3 vezes 3 é 9. Para ordenado ficou 3 para x,
9 para y. Bom, olha o que nós encontramos aqui, todos os pares ordenados referente à função f de x igual a 3x. O que a gente faz agora? Ó, vamos achar esses pontos no plano cartesiano. Tá? Essa letra B saiu de intrusa aqui, não se preocupe com ela. Vamos achar esses pontos no plano cartesiano. Primeiro par ordenado qual é? Menos 3 para x, menos 9 para y. Então o menos 3 do x ele está onde? Ó, o eixo x está aqui. O eixo y está aqui em cima. O menos 3 então do x, olha ele aqui, ó, eixo x, o menos 3 ele está aqui, ó. Eu vou ter que alcançar o menos 9. Então, o menos 9 ele está para onde? Para baixo. Então, eu vou descendo aqui. Vou fazer um pontilhado paralelo a y até chegar no menos 9. Bom, aqui está o 6, 7, 8, 9. Estaria aqui para baixo. Ó. Vou deixar mais ou menos aqui. E a gente começa a partir do 6. Fica mais interessante para nós. Primeiro par ordenado nós fizemos. O segundo par ordenado. Menos 2 para x, menos 6 para y. Menos 2 no eixo x, ele está aqui. Eu vou fazendo uma retinha aqui, um pontilhado como referência, até eu chegar no 6, que é o 6 negativo, que é o valor de y. Ó. Então, eu vou partir do menos 2 e vou descendo aqui, ó, até eu chegar no menos 6. Olha o menos 6 aqui. Traço o pontilhado, então, paralelo a x, onde eles se cruzarem, eu digo que existe um pontinho. Já fiz esse, vamos para o de baixo, ó. Quando x vale menos 1, ele faz par com menos 3 no y. X valendo menos 1, eu vou descer até o menos 3 do y. Ó. Então, aqui eu tenho um pontinho. Já fiz esse. Quando x vale 0, o y é 0 também. Então, 0 para x, 0 para y, ele está exatamente aqui, ó, na origem, onde as duas retas, os eixos x e y se encontram. Vamos para o de baixo, ó. X valendo 1, y valendo 3. O x vale 1, eixo x, 1 está aqui. Ele vai até o 3 no y. Então, eu vou subir agora, ó, até o 3 no eixo y. Aqui o eixo y, eu tenho um pontinho. Continuando. O x vai valer 2 agora e o y vai valer 6. Então, 2 para x, vou subir até o 6 lá no y, ó. O 6 está aqui, onde eles se cruzam tem um pontinho. O último seria 3 e 9, né? Então, eu subo a partir do 3. 6, 7, 8. O 9 estaria aqui em cima, né? Bom, achados isso, o que eu faço? Eu traço a reta. Como aqui eu não tenho uma régua, né? Eu vou tentar traçar uma reta que aproximadamente como ficaria a reta. A reta ela liga todos esses pontos. Vou fazer uma linha aqui, ó, só para a gente tentar definir aqui a reta. Ó. Então, a reta sem régua é impossível, né? Mas ela encontra todos esses pontos. O que eu estou querendo dizer? Vou deixar os pontos aqui, né? Bem evidentes. Ó. Quando eu traço a reta... Vamos lá, pessoal. Você fazendo isso no seu caderno, usando a régua, usando os espaços, né? Todos esses espaços que você desenha, você deve obedecer uma escala. Se você deixou 1 centímetro entre o 0 e o 1, você deixa 1 centímetro para todos os valores do eixo x. O mesmo você faz em y. No final vai traçar o gráfico. Aqui eu fiz a mão livre, né? Eu não tenho aqui nesse aplicativo, eu não tenho como fazer uma reta. Então, ficou torto dessa forma. Mas no seu caderno, quando você encaixar a régua no primeiro e no último ponto, você vai ver que ela vai encostar em todos esses pontos aqui, tá? E aí, com a régua, você acha ele perfeitamente. Bom, lembra que eu disse que você pode determinar os valores, né? Para x, se o problema não te trouxer esses valores, é porque qualquer valor que você atribuir para x, a imagem dele, o ponto, ele vai alcançar o gráfico. Faça o teste no seu caderno. Se você desenhou aí num papel quadriculado, nós fizemos até o 3. Coloque o número 5 e depois leve o ponto lá, você vai perceber que ele encosta no gráfico. Afinal de contas, o gráfico é uma reta e a reta ela é infinita para os dois lados, né? A não ser que eu fale sobre um segmento de reta, mas isso aqui é
reta, então ela é infinita, ela sobe infinitamente, assim como ela desce infinitamente, até que a gente determine, ó, nós só vamos usar os pontos de maior que menos 3 e menor que 3, por exemplo, aí eu determino um início e um fim. Mas se não for determinado nada disso, a reta é infinita para os dois lados. E se eu pensar, por exemplo, no número 200 aqui para x e levar para o gráfico, com certeza eu encontro a mesma reta. Então, tenta construir esse gráfico no seu caderno, de preferência use um papel quadriculado. Se não tiver, use a régua para medir direitinho esses espaços para que dê certo aí o seu gráfico. Bons estudos aí, pessoal!